Observe o que acontece quando eu coloco esse apontador sobre uma placa de MDF e começo a incliná-la lentamente. No início ele permanece parado, a força de atrito estático impede o movimento. Mas existe um determinado ângulo em que de repente o apontador começa a escorregar. Isso acontece porque a força do atrito máximo é finalmente vencida pela componente do peso que atua ao longo do plano. Mas espere, o peso sempre aponta para baixo, na vertical. Então por que o apontador escorrega para o lado ao longo da rampa? É isso que vamos entender agora. Vamos representar essa situação. Primeiro desenhamos o plano inclinado, formando um ângulo θ com a horizontal. Sobre o plano, colocamos o objeto e marcamos o seu centro de massa, o ponto onde aplicaremos todas as forças. Agora traçamos dois eixos, um eixo X paralelo ao plano e um eixo Y perpendicular a ele. Assim fica mais fácil estudar o problema, pois cada força pode ser decomposta nestas direções. A força-peso do objeto aponta sempre verticalmente para baixo. Para entender o efeito dessa força sobre o movimento, fazemos a sua decomposição nos eixos X e Y. Traçamos linhas tracejadas a partir do vetor peso, a partir da ponta do vetor peso, formando um retângulo. As setas que tocam os lados do retângulo representam as componentes Px, que é a parte do peso que puxa o objeto ao longo do plano, e Py, que é a parte do peso perpendicular ao plano. A força normal é a reação do plano e tem o mesmo módulo de Py, mas sentido oposto. Já a força de atrito age ao longo do plano, mas em sentido contrário a Px. Enquanto o atrito consegue equilibrar Px, o objeto não se move, mas quando Px supera o atrito máximo, ele começa a deslizar. Observe que o ângulo de inclinação θ do plano também aparece dentro do triângulo retângulo formado pelo vetor peso e suas componentes. Esse ângulo pode ser transferido para a base do triângulo porque as retas envolvidas são paralelas. Assim, aplicando as relações trigonométricas, temos que o cateto oposto ao ângulo é o Px e o cateto adjacente é o Py, sendo o vetor peso a hipotenusa. Portanto, Px é igual a P seno θ e Py é igual a P cosseno θ. Agora veja nesta simulação no GeoGebra. Quando aumentamos o ângulo do plano, a componente Px cresce porque o peso se projeta cada vez mais ao longo do plano. Ao mesmo tempo, Py diminui e com isso a força normal também diminui, reduzindo a força de atrito que depende dela. Ou seja, quanto mais inclinamos o plano, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A força que puxa o objeto aumenta e a força que o segura diminui. É por isso que chega um ponto em que o objeto não consegue mais ficar parado. O atrito, que tem um máximo, é vencido e ele escorrega. Esse é o equilíbrio delicado entre o peso anormal e o atrito no plano inclinado.